Ingresso, pipoca, refrigerante, poltronas confortáveis e um filme na tela. Quem não gosta de um bom e velho fim de semana no cinema? Nascido na França em 1895 com os famigerados irmãos Lumière e com a grande transmissão do curta de 45 segundos intitulado Empregados deixando a fábrica Lumière, o hábito de exibir produções audiovisuais de curta ou longa-metragem não tardou a cair no gosto do público e logo virou sinônimo de lazer e cultura. A construção dos ambientes alcunhados de cinema, como se sabe hoje, veio para sacramentar o hábito de vez. Conhecidos por serem um local de grandes trocas culturais e sociais, os cinemas de rua tiveram sua gênese no Brasil com o Salão de Novidades Paris. Inaugurado em 31 de julho de 1897 no Rio de Janeiro, pouco tempo após o início dos ventos republicanos em nossas terras tupiniquins. Mas foi apenas no início do século XX que esses espaços começaram a brotar Brasil afora. São Paulo é exemplo disso. Os paulistanos tiveram seu primeiro cinema somente 10 anos depois dos cariocas, em 16 de novembro de 1907, o Teatro Biju. O Biju foi inaugurado pelos empresários Francisco Serrador e Antônio Gadotti. Apenas 3 anos depois da inauguração já contava com 800 cadeiras. Os numerosos assentos, no entanto, não foram ocupados por muito tempo, já que a demolição do prédio aconteceu aproximadamente 4 anos mais tarde, em 1914, por causa das obras da Avenida São João e no Vale do Anhangabaú. Mesmo diante da perda do primeiro cinema que chamaram de seu, os cinéfilos paulistanos não ficaram sem as amadas telonas. Com o Biju, nasceram o Cine Recreio, Alhambra, Oberdan e vários outros. Quase 50 anos depois, os cinemas de rua já eram parte da paisagem de São Paulo, na chamada Cinelândia Paulista. O espaço, na atual região da República, chegou a ter 30 cinemas funcionando simultaneamente na década de 50. Um pouco longe dali, e alguns anos depois, a Zona Sul de São Paulo ganhou seu próprio representante, o Cine Fiametta, na rua Fradique Coutinho, número 361. A tradicional rua cruza o bairro de Pinheiros até a Vila Madalena e atualmente é um ponte cultural paulistano, com bares, restaurantes, cinemas e galerias de artes. No trajeto, uma fachada em preto, vermelho e branco traz um suspiro de familiaridade para quem frequenta a região. A Cinesala observa o movimento do bairro de Pinheiros desde 1962, quando ainda nem tinha esse nome. Poucos anos antes, a rua era recém-asfaltada. Quem não encarasse a subida até a Vila Madalena poderia pegar a linha 28 do bonde, que saía da Coronel Rua Xavier de Toledo, na República, ao lado da antiga Light. Passava pela Fradique e ia até a Rua Wizard, no meio do caminho entre os bairros. Foi numa quinta-feira, 12 de julho de 1962, que a paisagem do bairro mudou com a inauguração do cinema de rua Cine Fiametta, o número 361 da Fradique Coutinho. Sob o slogan O Cinema Elegante de São Paulo, os cartazes prometiam um espaço mais moderno, mais elegante e mais confortável. O primeiro filme a estampar a telona foi Esse Rio que Eu Amo, longa-metragem dirigido por Carlos Hugo Christensen, que, através de contos, tinha o carnaval carioca como pano de fundo. No entanto, o padrão artístico estabelecido pela primeira exibição do Cine Fiametta não se manteve por muito tempo e, pouco depois, teve que recorrer aos filmes pornográficos. O Fiametta não era nem de longe o único. Outros cinemas de rua tradicionais, como o Cine Arte Palácio, ainda mais antigo, de 1936, também tiveram que mudar sua programação para filmes pornôs na década de 1980. Localizado no número 419 da Avenida São João, o espaço vive o circuito de rua da região da República e do Largo do Arouche, antes conhecido como Cinelândia Paulista, dar lugar ao circuito alternativo. Hoje, o Cine Marabá, de 1944, é um dos poucos que sobrevive por lá com uma programação tradicional, mas com um detalhe, agora abriga uma sala multiplex da rede PlayArt. O cinema de Pinheiros não cedeu à programação alternativa por tanto tempo como os estabelecimentos da República. 25 anos depois da inauguração, a Companhia Cinematográfica Franco-Brasileira reinaugurava o espaço sob o nome de Estúdio ABC. Naquele 27 de dezembro de 87, o slogan passava a ser Sempre os melhores filmes. A inauguração ficou a cargo de Os Fantasmas Trapalhões,
protagonizado pelo lendário quarteto dos Trapalhões. No entanto, as exibições seguintes deixavam claro uma mudança de rumo, visando o cinema clássico internacional. A partir de então, o estúdio ABC passou a receber títulos como os americanos Quanto Mais Quente Melhor, de Billy Wilder, e Casablanca, de Michael Curtiz. À época, o proprietário era o exibidor Roberto Valanci, que tinha uma proposta firme em mente. Com um espaço maior e renovado, queria receber sempre os melhores filmes e se tornar ponto de encontro dos cinéfilos paulistas. A ambição durou pouco menos de 11 anos, quando a Cinemateca Brasileira arrendou o cinema em junho de 1988. A instituição, tradicionalmente conhecida pelo trabalho no campo de pesquisa, preservação e restauro, queria um espaço próprio onde pudesse exibir os filmes. Uma reforma patrocinada pelo antigo Banco Nacional reparou problemas estruturais sérios, recuperou características do edifício original e ainda adicionou cafeteria, livraria e monitores de vídeo no local. A Sala Cinemateca, como foi batizada, foi inaugurada oficialmente em 10 de março de 89, exatamente 40 anos depois da sessão inaugural da instituição. O filme escolhido para a abertura foi uma versão restaurada do longa francês A Paixão de Joana d'Arc. Nos anos 90, o espaço já era um ponto de encontro tradicional dos cinéfilos, como bem queria Valanci. Já no final daquela década, em agosto de 97, a Sala Cinemateca encerra sua trajetória e passa a funcionar em uma nova sede, na Vila Clementino, onde a Cinemateca Brasileira fica até hoje. 2 anos se passaram sem que a telona do Cine Fiametta recebesse novos filmes. Foi apenas em outubro de 1999 que o espaço ganhou novos administradores. O então diretor da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Leon Kakoff, e o exibidor do Espaço Itaú de Cinema, Ademar Oliveira. Com patrocínio externo, o cinema é reformado e reinaugurado em 21 de janeiro de 2000 como Sala Wall de Cinema. Agora contava com 303 lugares e dava seu pontapé inicial com filmes que foram sucessos na Mostra de Cinema em São Paulo do ano anterior. A década seguinte foi marcada por reformas, patrocínios, perdas de patrocínios e mudanças de nome. A Sala Wall virou IGCine em 2007, depois Cinema da Vila em 2009, sobrevivendo apenas com o dinheiro de bilheteria e se juntando a outros poucos espaços de rua que ainda mantinham as portas abertas em São Paulo. Os tradicionais Cine Marabá, o Cine Belas Artes na Avenida Consolação, o Espaço Itaú de Cinema na Augusta e o recém-inaugurado Reserva Cultural, na Paulista, eram alguns dos nomes que ainda preservam a tradição de cinemas de rua na cidade, mas muitas vezes perdendo público para os shopping centers. É só em 2010 que o espaço ganha uma certa segurança com um patrocínio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Na reabertura, em 16 de junho daquele ano, Ademar de Oliveira lembrou da importância do fomento à tradição cinematográfica como forma de preservação urbana, destacando um público fiel entre moradores e frequentadores da região. Mais reformas e mudanças de nome. O Cine Sabesp vira Cine Sala Sabesp, agora com patrocínio da empresa Raí mais Velasco, formada pelo jogador de futebol Raí e o administrador Paulo Velasco. A intenção da companhia era desenvolver projetos especiais. No ano seguinte, em 2015, a Sabesp deixa oficialmente o projeto e Raí, Velasco e Ademar Oliveira viram sócios oficiais do projeto, agora chamado apenas de Cine Sala, como é conhecido até hoje. Diogo Gomes dos Santos, que atuou ativamente no universo cineclubista brasileiro, tendo sido presidente da Federação Paulista de Cineclubes e, posteriormente, do Conselho Nacional de Cineclubes, destaca a importância de o cinema estar no ambiente das ruas. Então, assim, a essência do cinema é na rua. Então, na verdade, a importância do cinema é porque ele está na rua, que ele está direto em contato com o povo, e ele é feito por povo, e é o povo que consome o cinema. Então, o cinema de rua ele começa a existir como substantivo, como verbo, mas na verdade como substantivo, a partir do momento em que o cinema começa a sua fase de transição do analógico para o digital.
Ou seja, o cinema é um processo evolutivo de quando ele surgiu até os dias atuais, que ele vem se modificando. E chegou nas salas de exibição. Segundo o cineclubista, o cinema de rua começou a perder espaço para a televisão e, em seguida, para os cinemas de shoppings em função das crises econômicas do final do século XX, principalmente em decorrência das crises de petróleo. E a partir daí, então, você começa então, a ter um formato de cinema, que eu chamo de cinemas de shopping. As galerias deixam de existir, ou deixam de ter a importância que tinha antes. O cinema passa a ser, o shopping passa a ser um conglomerado de atividades comerciais, né, de comércio varejista, né, e dentro dele está o cinema. Né? Então, as grandes salas de cinema diminuem em função de todo esse complexo econômico, e aí o cinema então começa a se restringir a esses espaços, né, do chamado shoppings, e basicamente atendendo uma filmografia que vinha sofrendo, quer dizer, sérias consequências da ação do cinema de outras nacionalidades. O cinema de Hollywood vinha perdendo espaço para toda outra filmografia que estava existindo. Então, o cinema de shopping passa a ser essa alternativa e passa a ser esse espaço onde a atividade se concentra, a sala diminui e cada vez mais ele vai se fechando, ele vai ficando mais caro, vai virando uma atividade de elite. Diogo conta que considera o ato de assistir a um filme uma espécie de ritual, ao contrário de muitas pessoas que utilizam a sétima arte como mero método de diversão e de acompanhamento para uma pipoca e um refrigerante. Um ritual. O cinema é um ritual que você para ver, para observar várias coisas, vai observar o movimento de câmera, observar o movimento de ator, observar o que está em volta do ator, o que está em volta da história, que tipo de luz está sendo feita, que tipo de movimento de câmera está fazendo, que gesto que o ator faz que eu posso comparar com a realidade ou não. Então, é uma leitura de uma peça que eu posso entender como uma peça de realidade, uma peça ficcional, e que eu não vou lá só para me divertir. Eu me divirto também com o cinema. Claro que adoro filme de divertir no cinema, mas eu vou lá também para aprender, né? Para conviver, para encontrar os amigos, para conversar, bater um papo saudável com as pessoas, para se respirar, porque a gente poder chamar de um pouco desse ar de liberdade, de democracia, sabe, dessa convivência, de ouvir a opinião do outro, que nem sempre é igual à tua. Então, isso é interessante, é isso que faz do cinema esse atrativo que me faz permanecer indo no cinema, pagando ingresso para ver o filme. Para Gomes, apesar de sempre existir um público que prefere ir aos tradicionais cinemas de rua para assistir às grandes produções audiovisuais em cartaz em vez dos cinemas de shopping, esses espaços estão com os dias contados. Mas, assim, sempre vai existir, né, um pequeno grupo que ainda vai preferir ver o filme como uma atividade coletiva. Mas, economicamente falando, que é o que move o cinema, que é o que move a atividade humana hoje, infelizmente, o dia dele está contado. Diogo, por sua vez, não acredita que o streaming seja um dos grandes vilões causadores do possível fim dos cinemas de rua. Para o cineclubista, a principal causa da decadência desses cinemas é a mudança do hábito de vida da população como um todo. A desculpa não é o streaming. Se fosse assim, a televisão, de uma certa forma, tinha arrebatado o cinema lá atrás. Né? O problema é a forma de organização da sociedade e como é que as pessoas estão vivendo. É uma questão de modo de vida. Quer dizer, hoje as pessoas veem um filme e se sentem contempladas em um filme no celular, numa telinha de 6x10. Então, o cinema está dentro desse complexo todo, está dentro dessa loucura toda da sociedade atual, onde as pessoas acham que ver um trailer de um filme já é o suficiente.